Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. É um prazer enorme, como sempre, estar aqui com vocês. Eu sou o professor Artemison Montanha, desse componente maravilhoso que é a História, e eu espero que a gente possa, aqui nesse momento, aumentar ainda mais os nossos conhecimentos sobre a História. Então, para a gente começar bem, eu quero convidá-los a verificar o nosso objeto de conhecimento. Na nossa aula de número 17, nós temos como objeto de conhecimento os caminhos até a independência do Brasil. E no nosso detalhamento, nós vamos destacar principalmente, aí, além desses caminhos até a independência do Brasil, a sociedade açucareira e mineradora também. Então, meus queridos, vamos iniciar nossa aula? Então, como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre sociedade açucareira e sociedade mineradora. Então, você já deve ter entendido que nós estamos falando sobre o período colonial do Brasil. Sim, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Portugal, que era essa metrópole que, claro, visava ali o processo de exploração dessa colônia. Para quê? Para obter lucros, tá bom? Mas como é que se estabeleceu, corrigindo, professor, preste atenção, como se estabeleceu essa sociedade açucareira e como se estabeleceu também, na sequência, depois da açucareira, a sociedade mineradora no Brasil? Bem, nós já verificamos em um outro momento que o Brasil iniciou seu processo de colonização com uma falta de interesse de Portugal até certo momento, quando, a partir de 1530, que o Brasil, de fato, vai passar a ser ocupado por quem? Por Portugal, estabelecendo ali as primeiras feitorias. O Brasil foi dividido ali nas capitanias hereditárias, que vocês já devem ter aprendido que hereditário é aquilo que passa de pai para filho, seja um bem, uma posse, como era no caso das capitanias hereditárias, ou como diria-se na biologia também, as próprias características físicas e tudo mais, não é? Mas nesse caso aqui que nós estamos falando, era das posses de terra, tá bom? Então você imagina que nesse momento, o mundo estava vivendo a onda do mercantilismo, principalmente a Europa e Portugal, que é considerado o pioneiro das grandes navegações, ou seja, da expansão ultramarina, quando as nações europeias decidem se lançar ao mar, navegando na busca de encontrar novos locais que possam ser transformados em zonas de quê? De exploração, que são transformados em colônia. No entanto, a gente vai perceber que para Portugal chegar até o processo de colonizar o Brasil, muita água rolou por debaixo dessa ponte, como, por exemplo, uma grande necessidade de aumentar a sua receita. O que é isso? De aumentar o quanto ela arrecadava de riqueza, tá bom? Porque até então Portugal tinha os olhos voltados, a menina dos olhos de Portugal era o quê? As rotas comerciais com o Oriente, com a Índia, com a China. A questão de, por exemplo, os recursos que vinham de lá, como cravo, canela, noz moscada, né, chamados de especiarias, era o grande carro da economia ultramarina portuguesa. Até então era o que eles se interessavam, além de, claro, de querer expandir também os seus domínios para outros lugares a fim de encontrar ouro. Porque lembra que nesse momento, com a questão dos princípios mercantilistas ali presentes na economia do mundo naquele momento, o metalismo era um dos pilares do mercantilismo. Então, acumular metais preciosos era importantíssimo para essas nações. Por quê? Porque isso lhes garantiria uma balança comercial favorável, como estava estabelecido pelo pensamento mercantilista. Então você imagina que quando Portugal passa por aqui inicialmente pelo Brasil, não encontrou ouro nem prata, mas estabeleceu inicialmente apenas aquela questão da exploração do pau-brasil, da madeira do pau-brasil e a sua tintura, né, que era transformada em tintura e imóveis também na Europa, mas não encontrou o que principalmente o pensamento econômico daquele momento ditava como importante, os metais preciosos. E por conta disso, nós vamos ter ali então o Brasil sendo deixado meio que de lado nessa questão da corrida ultramarina portuguesa, porque lembra, a menina dos olhos de Portugal naquele momento eram as rotas comerciais do Oriente para o comércio de especiarias.
No entanto, a partir do momento em que outras nações se lançam como grandes concorrentes nessas rotas ultramarinas e o declínio do comércio português nesse momento, Portugal começa a sentir-se apertado economicamente falando, então tem que promover agora a busca por metais preciosos em outras regiões, que é isso que vai fazer com que Portugal se volte para a expansão também dessas colônias, além de se preocupar com as rotas comerciais, e busque outras fontes de riqueza também, que possam substituir a das especiarias que estavam em declínio. Então, a crise da economia portuguesa vai gerar, então, aí as condições necessárias para que Portugal buscasse investir na colonização de outras áreas, tá bom? Além disso, claro que essa falta de recursos da coroa e da nobreza vai fazer com que surja nesse momento a grande importância da burguesia que tinha os recursos necessários para financiar as grandes navegações. É por isso que os burgueses estavam tão próximos da realeza nesse momento aí dentro de Portugal, porque eram eles quem custeavam, tá bom? Ali, grande parte desse processo da expansão mercantilista de quem? De Portugal, tá bom? Então, coroa quebrada, a gente sabe que ela vai fazer com que muitos dos nobres naquele momento que receberam, então, ali a posse dessas capitanias hereditárias tivessem que arcar por conta própria com os custos e não só das viagens de transporte de Portugal para cá, como também de fazer com que as capitanias hereditárias que lhes foram dadas prosperassem. Então, muitos desses capitães donatários que receberam a posse dessas capitanias hereditárias sequer saíram de Portugal, porque eles pensavam, o que eu vou fazer nesse lugar que não tem nada, eu vou ter que gastar o que eu já não tenho, que inclusive quando se vem para cá, lá em 1808, quando a família portuguesa, a família real portuguesa migra para o Brasil, que Carlota Joaquina chama de Quinto dos Infernos, né? O que esse pessoal vinha fazer para cá se não tinha nada apenas a não ser ter gastos do que já estava apertado financeiramente Portugal, não é? Então isso tudo, somado com a desistência desses capitães donatários em vinho, muitos deles e pouquíssimos vieram, vão fazer com que as capitanias hereditárias não tivessem êxito. Eu acredito que vocês já estão sabendo dessa informação. Mas por que a gente está recapitulando isso? Porque é justamente um dos motivos que vai fazer com que a questão da lavoura canavieira tenha sucesso em algumas capitanias hereditárias e em outras não. Não somente a vinda ou não dos capitães donatários, mas é justamente esse sucesso ou não dessas lavouras canavieiras é que vai trazer o processo de formação da sociedade brasileira nesse momento. É importante a gente entender que com a introdução de uma atividade econômica que foi a atividade escolhida por Portugal para iniciar o processo de colonização do Brasil, que foi a da cana-de-açúcar, que eles já tinham experiência na Ilha da Madeira e Açores, né, vai fazer com que a sociedade, nesse momento, comece a se formar em torno dessa economia açucareira, tá bom? E vale destacar, ressaltar que Pernambuco vai ser nesse momento a capitania hereditária que mais vai ter sucesso. Então é em torno desse mote aí, ó, dessa necessidade de Portugal e a primeira atividade econômica sendo implantada dentro do Brasil nesse momento aí, que ainda não era Brasil, mas já era colônia de Portugal, ainda não tinha recebido o nome de Brasil, mas que vai ser em torno dela que a sociedade brasileira vai começar então a se constituir, tá bom? E é isso que você tem que entender, que esses ciclos econômicos que o Brasil vai passar é que estarão formatando a sociedade brasileira para o que ela se torna hoje. Então, o primeiro ciclo de economia que nós tivemos aí vai ser a extração do pau-brasil. Tudo bem, acabou. Agora nós estamos iniciando um novo ciclo econômico que nós vamos verificar, que é a economia açucareira voltada para o plantio de cana-de-açúcar e transformação dessa cana-de-açúcar em quê? Em açúcar. Não só em açúcar, como outros produtos também, como, por exemplo, cachaça, melaço e algumas outras coisas que poderiam ser feitas com o que era extraído dessa cana-de-açúcar. Então vamos começar a entender como é que essa sociedade colonial açucareira vai se desenvolver nesse momento. Me acompanha. E tudo isso estava envolto, logicamente, das propriedades rurais.
né, de grandes áreas chamadas de latifúndio, que é onde nós vamos ter o processo de construção dos chamados engenhos, que por sua vez terão grande participação da Holanda, financiando, lembra que a coroa portuguesa estava quebrada por conta do escasseamento dos produtos que vinham do Oriente, das chamadas especiarias, né? Surgiram novas rotas comerciais, então não era mais só Portugal que tinha monopólio disso, então faltava grana. E adivinha onde é que Portugal vai conseguir o dinheiro para financiar a construção desses engenhos? Exatamente, na Holanda, que por sua vez a Holanda, por conta disso, vai se sentir tão dona quanto Portugal do açúcar que era produzido no Brasil. E por isso a gente vai ter duas invasões holandesas, que por conta disso também serão motivos atrelados ao processo de quebra da economia açucareira aqui no Brasil, tá bom? Então, continuando que a gente vai chegar lá. Os engenhos e a produção de açúcar. Então, a produção de açúcar acontecia onde? Nos engenhos de açúcar. Então, no Brasil colonial, a sociedade açucareira foi o principal motor econômico. Os engenhos de açúcar, grandes unidades produtivas, dominavam a paisagem nordestina. Essas instalações eram responsáveis pela moagem da cana-de-açúcar e pela produção do açúcar, que era então exportado para a Europa. Além de financiar a construção dos engenhos, porque eles dominavam a tecnologia de produção de açúcar, esses holandeses, eles também é que faziam o transporte, sim. Uma vez que a cana-de-açúcar era transformada em açúcar, seu produto final, que era transformado não no açúcar refinado que a gente conhece, mas em peças mais ou menos desse tamanho assim, que eram chamadas de pães de açúcar, eram os holandeses que faziam o processo de transporte via navios, né, nas embarcações daqui do Brasil para onde? Para a Europa, onde eles eram refinados ali e vendidos a um alto preço dentro do mercado europeu. Por que Portugal se interessava tanto por isso? Porque o negócio do açúcar era lucrativo demais. Açúcar, nesse momento que nós estamos falando dessa implantação dessa economia açucareira no Brasil, era algo raro, olha que eu estou dizendo que é raro e caro, que só era obtido antes disso com o contato que eles tiveram com os árabes lá durante, né, o período ali da Idade Média, onde nós tivemos as expedições da Europa para lá, né, durante as chamadas cruzadas, que eles tiveram contato com açúcar e que gostaram e traziam, às vezes, né, de lá, de outras regiões, e que era algo vendido muito caro e que muitas vezes as pessoas nem chegavam a consumir, guardavam como um tesouro e davam como herança de família quando alguém casava. Só para você ter uma ideia do preço que o açúcar poderia atingir nesse momento. Então era muito lucrativo para Portugal investir na produção açucareira, tá bom? Continuando. Então os senhores de engenho detinham o controle sobre vastas extensões de terra, que são esses latifúndios, não é? E empregavam uma grande quantidade de mão de obra escravizada africana, cujo trabalho árduo sustentava a economia. Pausa aí, ó, pra gente verificar nesse texto, que está falando então que a mão de obra utilizada dentro dos engenhos era a mão de obra escravizada africana. Por que é importante a gente frisar nessa parte do texto? Porque quando a gente fala dessa questão, nós estamos falando da caçada humana que existia no continente africano, onde pessoas de nações diferentes dentro do continente eram sequestradas de sua terra natal, do meio de sua família, e que eram misturados. Povos que às vezes eram inimigos, eram todos amontoados em barcos que faziam transporte de dias, de meses, passando fome, adoecendo, morrendo ou ficando doente e sendo jogada muita gente ao mar porque queriam se livrar dos doentes e dos mortos. E chegavam em péssimas condições de saúde, às vezes no Brasil, e que eram vendidos como peças e eram empregados na lavoura de cana-de-açúcar. Empregados em termos, né? Que eles não eram empregados, eles eram escravizados. Não era escravo, ninguém nasce escravo, mas as pessoas eram tornadas escravas, então elas eram escravizadas nesse momento. Então, observa, nós estamos falando aí do processo de introdução do negro dentro do Brasil, que compõe grande parte da nossa população, não é? Está na pele da gente, no nosso cabelo, nos nossos traços físicos. Então, além dessa questão de miscigenação que vai se ter origem a partir da introdução do negro no Brasil, nós estamos falando também do processo de criação, de instituição de uma sociedade pautada, né, na questão da divisão racial.
tá? Então, uma sociedade que por séculos, a partir daí, vai viver a base da escravidão e da questão racial, que a gente sabe que até hoje, infelizmente, no Brasil ainda perdura. Então, a sociedade brasileira começa a se estabelecer nesses moldes, tá bom? Então, vamos verificar rapidamente aqui, ó, o que era esse engenho, algumas das partes que compunham esse engenho de açúcar. Então, nós temos ali a casa grande, que era onde geralmente o dono, né, de toda essa área, o senhor de engenho, morava. Temos as roças, onde eram produzidos mantimentos, de modo que as pessoas pudessem comer. Temos a senzala, que era onde os escravos eram mantidos ali para passar a noite, não vamos dizer dormir, mas para passar a noite, muitas vezes amontoados ali, um local apertado para eles. E mais embaixo ali a moenda, que era onde a cana-de-açúcar era levada para ser processada e se extrair o seu caldo ou suco, da maneira que você queira chamar, para ser transformado em açúcar, em melaço e alguns outros produtos também, ok? Então aí, basicamente, é o que compunha um engenho. Claro que não tem todas as partes aí, mas para você ter uma ideia de plano geral, as principais partes que compõem. E esse sistema senhorial que se estabeleceu, que nós temos que lembrar, que no Brasil, durante esse período da sociedade açucareira e também na mineradora, nós teremos uma sociedade patriarcal estabelecida. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma sociedade pautada no poder do pater familias, ou seja, do pai de família. O homem tinha poder de vida ou de morte sobre sua mulher e seus filhos. Ok? Então vamos lá. A sociedade açucareira era profundamente hierárquica. No topo estavam os senhores de engenho, proprietários de terras e dos meios de produção. Abaixo deles estavam os grandes lavradores que administravam os engenhos em nome dos senhores. Em seguida vinham os pequenos lavradores que trabalhavam como arrendatários das terras. Na base da pirâmide social estavam os escravos africanos, cuja brutal exploração garantia o lucro dos senhores de engenho, a questão da escravidão que foi estabelecida nesse momento. Quer dizer que não foi utilizada a mão de obra indígena? Foi, de início foi, mas o indígena fugia, ele resistia, então ele tinha suas formas de revidar, tá? Esse processo de escravidão, então não deu certo, não era lucrativo, tá? Para quê? Para os portugueses nesse momento que estavam aqui, esses colonos, manter os indígenas como escravos. Mas trazer gente de fora foi mais viável, no caso os africanos que foram escravizados. Nós temos na sequência uma pirâmide social que representa aí parte do quê? Do que era a sociedade brasileira nesse momento, a sociedade do açúcar. Em cima nós temos uma aristocracia que é quem? O senhor de engenho, que é quem detém todos os meios de produção, dono da terra e que também produz esse açúcar. Abaixo dele nós temos quem? Os homens livres, senhor de terra e sem engenho, que poderia ser quem? Aquele arrendatário que a gente citou ali anteriormente no nosso texto. Ou seja, eu sou um senhor que tenho muitas terras, mas não produzo açúcar, mas eu posso arrendar, ou seja, alugar as minhas terras para um homem livre que vai se tornar senhor dessa terra, pelo menos enquanto ele estiver alugando de mim, para produzir açúcar na terra que eu não estou utilizando. Então eu mesmo poderia produzir nas minhas terras ou arrendar, alugar, vamos colocar assim nesse termo, para alguém produzir, tá bom? Então, né, esses senhores de terra, além desses senhores de terra sem engenho, nós temos também os carpinteiros, ferreiros, capatazes e etc. Outras pessoas que estavam nessa classe de homens livres também. E abaixo de todos eles temos quem? Os escravizados, tá bom? Que vinham de onde? Lá da África, principalmente, né? Vieram de lá. E ainda nessa imagem mostra aí uma máscara de Flandres, que é essa máscara que fecha a boca da pessoa, que era uma forma de tortura, onde a pessoa não conseguia comer, não conseguia beber e ficava ali presa com essa máscara, ok? Continuando então no nosso texto, cultura e cotidiano na sociedade açucareira. A vida na sociedade açucareira era marcada pela opulência dos senhores de engenho e pela dureza do trabalho escravo. Os senhores ostentavam sua riqueza por meio de luxuosas casas grandes, festas e hábitos refinados importados na Europa. Enquanto isso, os escravos enfrentavam condições desumanas nos canaviais e nos engenhos, sujeitos a castigos cruéis e jornadas extenuantes. A religião católica exercia
uma forte influência sobre a vida cotidiana, moldando valores e práticas culturais. Tá, falamos sobre essa sociedade, como ela se estabeleceu, mas e como é que nós vamos ter o declínio, então, dessa economia açucareira, para dar espaço para a sociedade mineradora? Como eu falei para vocês, a participação dos holandeses no processo de montagem dos engenhos fez com que eles pensassem, não só na montagem como no transporte do açúcar daqui para a Europa, fez com que eles pensassem que eles tinham direito também de usufruir das riquezas geradas por esse açúcar aqui. Então nós tivemos duas invasões holandesas no Nordeste, ou seja, onde se estabeleceu toda essa cultura açucareira foi na região Nordeste, tá bom? E é justamente por conta dessas invasões holandesas que nós vamos ter o processo de destruição nas guerras de muitos engenhos, fazendo com que a produção açucareira dê uma declinada. Além disso, quando os holandeses foram expulsos daqui do Brasil, eles foram para onde? Para as Antilhas, e lá estabeleceram também engenhos e começaram a fazer o quê? Plantar cana-de-açúcar, a produzir açúcar, colocando mais açúcar no mercado europeu, fazendo com que aquela raridade que o açúcar tinha do início sumisse. Ou seja, o produto se tornou abundante e nós tivemos uma queda dos preços também. Ou seja, além de se ter destruído os engenhos aqui, o preço de mercado desse produto que era o açúcar, que antes era muito alto, agora declinou, fazendo com que a economia açucareira no Brasil também declinasse junto com ela. Ok? Dessa maneira aí, do século do 16 ao 18, que perdurou a economia açucareira, vai abrir espaço para que nesse mesmo século 18 um novo momento aconteça, que vai ser a descoberta de ouro na região de Minas Gerais. Por quê? Porque por conta do estabelecimento da economia açucareira, fez com que houvesse um processo de alargamento das fronteiras da colônia. Para quê? Para buscar novas terras que tivessem solo fértil, capaz de sustentar essa lavoura canavieira, que no caso era um tipo de solo específico chamado de solo massapê, que foi encontrado na região ali, né, de Pernambuco, que fez com que tivesse êxito. Não só o clima, mas também o tipo de solo era propenso para esse tipo de produção. Então, esse processo de expansão territorial vai fazer com que, em certo momento, um grupo de pessoas chamados que eram exploradores chamados de bandeirantes, se deparem com ouro na região de Minas Gerais, que vai gerar um conflito chamado de Guerra dos Emboabas, quando os paulistas vieram para essa região, mas os paulistas vão perder, vão ser empurrados por outros locais, fazendo com que também minas de ouro sejam encontradas em Goiás e em Mato Grosso. Então nós temos aí a abertura do chamado ciclo do ouro da sociedade mineradora brasileira, que nós vamos ver algumas características. Então, a sociedade mineradora no Brasil colonial. A descoberta do ouro e a corrida do metal precioso. A descoberta de ouro nas Minas Gerais no final do século XVII para o início do século XVIII desencadeou uma verdadeira corrida do metal precioso no Brasil colonial. Milhares de pessoas, tanto portugueses quanto brasileiros, migraram para a região em busca de fortuna. Estima-se que ali em 1700 o Brasil tinha em torno de 300 mil pessoas habitando, mas já no século XVIII, tá, dos 1800, na verdade, de 1700 a 1800, que essa população cresceu 10 vezes, passando a ter 3 milhões de habitantes nessa colônia, tudo por conta da corrida do ouro, tá? Porque pessoas de outras regiões da colônia vinham para as Minas Gerais, como também muitos portugueses se lançaram da Europa para cá. Para quê? Para buscar ouro, para enriquecer. Continuando o nosso texto. O ouro tornou-se a principal moeda de troca, impulsionando o desenvolvimento econômico, transformando a estrutura social do país. E na sequência nós temos aqui uma pintura do Rugendas, né, que retrata basicamente o cotidiano nesse momento de quem? Da população escravizada, no trabalho de extração de ouro aqui, ó, nas margens dessas cachoeiras aqui, ó. Tem que fazer todo o processo de recolhimento, de separação, né, de filtração, para quê? Para recolher o ouro. E claro que você vai ter alguns personagens vestidos como homens brancos ali, que na verdade eram, né, capatazes, que estavam ali para vigiar, para evitar que esses escravizados escondessem algum pedacinho de ouro que foi encontrado e levassem para si. Tá bom? Então a pintura do Rugendas de 1835 retrata um pouco desse cotidiano. Continuando. A sociedade mineradora era marcada pela diversidade étnica e cultural. Além dos portugueses e dos africanos escravizados, havia uma grande presença de mestiços indígenas
de mestiços, perdão, vírgula, professor, indígenas e estrangeiros de diversas origens. Essa miscigenação, o que é miscigenação? É mistura de etnias diferentes. Branco tendo filhos com negros, com indígenas e outras etnias se misturando, tá bom? Então isso é miscigenação. Criou uma sociedade multicultural, onde diferentes grupos étnicos interagiam e compartilhavam experiências. Surgiram novas formas de expressão cultural, como o barroco, mineiro, na arquitetura e na arte sacra. E como é que é essa sociedade que se estabeleceu, no caso açucareira, da mineradora, depois da açucareira, vai ter o seu declínio? O que vai acontecer? Vamos ver? O declínio da mineração e as transformações sociais. Com o esgotamento das jazidas auríferas e a consequente queda na produção do ouro, a sociedade mineradora entrou em declínio no final do século XVIII. Muitos mineradores falidos retornaram às suas regiões de origem, enquanto outros migraram para novas áreas em busca de oportunidade. O fim do ciclo do ouro marcou o início de uma nova fase na história do Brasil colonial, com o surgimento de novas atividades econômicas e transformações sociais significativas. Até este momento ainda perdurava como herança da sociedade açucareira a questão da escravidão. Então nós vamos ter uma espécie ali de remanejamento da mão de obra que antes trabalhava nos canaviais, da mão de obra escravizada, que trabalhava nos engenhos, agora ela vai ser migrada, né, internamente ali para onde? Para as regiões onde você tem as minas de ouro. Então, aqueles escravizados que trabalhavam com açúcar agora serão obrigados a trabalhar no processo de recolhimento desse ouro, tá bom? Então, a sociedade açucareira teve seu fim, assim como a mineradora também, porque as jazidas vão se esgotar. Além disso, a coroa portuguesa cobrava muitos impostos em cima da produção, que era o chamado quinto real. Ou seja, onde a produção de ouro, que era retirada dali, a quinta parte dela deveria ser doada, ou melhor, entregue ou paga como imposto, como tributo, à coroa portuguesa. Só que nós tínhamos um problema, não importava a quantidade de ouro que você extraísse, se fosse mais ou se fosse menos. A coroa queria a mesma quantidade que você começou a pagar no início, quando a mina de ouro estava cheia ali, que você extraía ao máximo. Declinou-se a produção aurífera, por quê? A jazida se esgotou, mas a coroa não queria saber, queria que o quinto continuasse sendo pago como era. E isso vai gerar algumas outras situações, como a Inconfidência Mineira e alguns outros episódios de conflitos internos, mas que a gente vai ver em um outro momento. Sabe uma curiosidade? Por conta desse quinto, que era pago para a coroa, dizem que surgiu aquele ditado, o quinto dos infernos, que a Carlota Joaquina usou depois, mais tarde, durante o processo de vinda da família real. Né? Por quê? Porque esse quinto era aquele imposto pesado que a coroa pagava. Então disse que esse ditado se originou por conta dessa cobrança excessiva, que era um tributo que veio de onde? Dos infernos, para atazanar a vida dos colonos. Então, o quinto dos infernos. Outros dizem que não, que existia em Portugal, né, o processo de degradamento, que degradar é exilar, mandar para fora pessoas que eram consideradas criminosas, perigosas, que não queriam em Portugal, exilavam para onde? Para o Brasil, degradados, tá? Então, muitos dos europeus que vieram para cá, que se tornaram colonos para ocupar a terra, eram esses degradados criminosos. E existia um navio que fazia esse transporte, que era chamado de quinto. Então, quando se falava no quinto dos infernos, você também poderia, vá para o quinto dos infernos, era para mandar a pessoa sair de Portugal, embora de lá, e ir para uma outra terra, então, que era esse navio de degradado chamado quinto, que fazia o transporte dessas pessoas. Só algumas fofocas históricas aqui para a gente fechar a nossa aula, tá bom? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula sobre a sociedade açucareira e a mineradora. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E aguardo vocês na nossa próxima aula.